Caros servidores, estamos aqui a tratar a respeito do plano de saúde que o seu sindicato possui com a Unimed. Primeiramente, temos que passar algumas diferenças conceituais. A primeira delas é de que o plano de saúde mantido pelo sindicato é um plano coletivo por adesão. O sindicato não negocia as cláusulas que a Unimed, então, impõe ao sindicato para que esse faça a adesão a esse contrato, diferentemente dos planos individuais. E também há uma outra diferença muito importante, de que nos planos coletivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, não estabelece o índice máximo de correção do reajuste anual, diferentemente do que acontece nos planos de saúde individuais, em que a agência estabelece anualmente qual é o limite máximo do reajuste. Pois bem, há a necessidade de que haja, no plano coletivo, a negociação entre as partes, ou seja, pela resolução 128 e também pela resolução 129 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, existe a obrigatoriedade do sindicato ser permitido negociar com a Unimed para que juntas pudessem chegar a um consenso a respeito do reajuste. Para que isso ocorra, necessariamente a Unimed deve prestar ao sindicato todas as informações referentes ao plano. Ela deve, então, ser transparente com as informações. Isso está estabelecido na Resolução Normativa 389/2015, para que haja, através dessa transparência, uma justa negociação entre as partes. Nos contratos, há muito tempo já mantidos pelos sindicatos e a Unimed, existe a cláusula que estabelece o reajuste anual. Normalmente é a cláusula 16.6, em que se estabelece pelo menos 3 critérios para verificação do índice do reajuste anual. O primeiro deles é a própria tabela de honorários médicos, o segundo, os custos médicos hospitalares, e o terceiro é saber se houve ou não um excessivo uso do plano de saúde pelos sindicalizados. Então, esses seriam os 3 critérios base para que haja também uma justa negociação. Acontece que nós sabemos que a Unimed tão pouco negocia, tão pouco é transparente e, recentemente, vem tentando descaracterizar esses critérios estabelecidos no contrato e afirmando um novo critério que ela própria autodenomina de taxa de sinistralidade, que não tem previsão na lei, não tem previsão nas resoluções normativas e tampouco tem previsão no contrato. Então, o que acontece na prática é que há uma abusividade da Unimed ao estabelecer o índice de reajuste anual, pois não tem esse índice que a Unimed unilateralmente estabelece um critério objetivo. E, recentemente, a Unimed, inclusive, tem adotado para aqueles contratos mais antigos, ou seja, aqueles contratos que as pessoas, ao início dele, há 18, 20 anos atrás, pagavam, mas não se utilizavam, e agora pagam altos valores, mas se utilizam até pela condição que possuem de saúde, em decorrência da idade atualmente. Então, a Unimed tem entrado com ações de rescisão na Justiça Federal. Acontece que essas ações, na verdade, são uma tentativa para que ela estabeleça um aditivo contratual em que haja aí a utilização desse critério de taxa de sinistralidade, né? Nós, enquanto assessores jurídicos dos sindicatos, temos combatido essa prática. Tanto a falta de negociação, quanto a falta de transparência, quanto também o uso da taxa de sinistralidade. Acontece que a Justiça, felizmente, tem reconhecido, até porque as perícias bem feitas têm analisado os documentos
indicados que a Unimed, na verdade, não apresenta dentro da taxa de sinistralidade os critérios que o próprio contrato faz previsão em relação ao reajuste. Uma outra importante questão é também o reajuste por faixas etárias. É possível? Sim, é possível. O STJ já assim o definiu e existe os parâmetros para tanto, através da Lei 9.656/98, no seu artigo 15º, e também na Resolução Normativa 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Espero que essas informações possam ter sido úteis. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entrar em contato com o seu sindicato. Muito obrigado pela atenção e vamos à luta.